Há uns meses atrás vi um estudo em que colocavam um grupo de pessoas sobre o seguinte teste. Primeiro pediam-lhes para colherem uma maçã. Todo o grupo colheu a maçã. Depois pediam-lhes para arrancar uma alface. E todo o grupo arrancou a alface. E por último lugar, pediam-lhes para matar um coelho. Nenhuma das pessoas do grupo matou o coelho. Por que será? Simples, porque o coelho é um animal. Então, mas nós não comemos animais? Eles não têm que ser mortos para nós os comermos? Será que existe algo de errado em comer um animal? É isso que vamos ver agora. E por isso, nesta palestra, vamos falar sobre animais. Não estes animais, isto não são animais, isto são pedaços de cadáveres que nós encontramos nos talhos. Vamos falar sobre estes animais. E a primeira questão que se coloca é a questão de saber se os animais têm direitos. Estamos a falar em direitos em sentido amplo, não no sentido jurídico, ou seja, queremos saber se os animais têm interesses. E se não tiverem, se a resposta for não, então ficamos por aqui. Se não tiverem direitos, se não tiverem interesses, então nós podemos fazer com eles o que quisermos, como se fossem meros objetos. Mas nós sabemos que os animais não são objetos. Por isso, nós sabemos que eles hão de ter algum tipo de direitos, algum tipo de interesses. E para avaliar quais são esses direitos, quais são esses interesses, temos que começar por introduzir o termo senciência. E o conceito de senciência diz-nos que um ser senciente é um ser capaz de experimentar prazer e dor, físicos e psicológicos, bem como emoções e interesses vitais, na segurança e no bem-estar, sofrendo com o seu oposto. Ou seja, a questão não é se eles pensam, se os animais pensam. E nós sabemos que os animais pensam. A questão não é se eles falam. E nós sabemos que eles falam. Uma língua diferente, mas eles falam. A questão é se eles sofrem. Ou seja, a questão é se eles são seres sencientes. As pedras não são seres sencientes. As plantas também não são seres sencientes. Não têm um sistema nervoso central. Já os animais, sim, são seres sencientes. E por isso, é claro que eles têm direitos. É claro que eles têm interesses. E isso não é algo que nós descobrimos agora. Vocês conhecem Pitágoras, do teorema de Pitágoras, mas agora não vos vou falar de matemática. Vou falar, sim, do comportamento de Pitágoras. E eu observava a proibição de comer animais, pois considerava-os como tendo o direito de viver em comum com a humanidade. Ou seja, Pitágoras, no século VI a.C., já não comia animais, porque considerava que eles tinham direitos. E também hoje nós sabemos que eles têm direitos, desde logo de 3 formas. A primeira pela experiência. Todos nós convivemos com animais, com todo tipo de animais, e por isso nós sabemos que eles sentem. Nós sabemos que eles sofrem, que eles têm frio, que eles têm calor, que eles têm sede, que eles têm fome. E por isso, da nossa própria experiência, nós sabemos que eles sentem. E em segundo lugar, e por incrível que possa parecer, da lei. A lei diz-nos também que eles têm interesses. Todos os países desenvolvidos têm leis que protegem os animais. E por isso, se protegem os animais, é porque estão a reconhecer interesses. Porque não protegem uma cadeira, por exemplo. Aliás, ainda neste ano, um acórdão do Tribunal da Relação do Porto dizia-nos que constitui um dado civilizacional adquirido nas sociedades europeias modernas o respeito pelos direitos dos animais. Ou seja, os animais têm direitos. E, em último lugar, em terceiro lugar, a própria ciência. A biologia e a etologia também nos dizem a mesma coisa, que os animais têm direitos. Desde logo, em julho de 2012, na Universidade de Cambridge, foi assinada uma declaração por reputados cientistas
em que estes cientistas reconheceram que certos animais dispõem de um nível de consciência muito idêntico aos humanos. Ou seja, nós já tínhamos visto que bastava serem seres sencientes para terem direitos. Mas esta declaração diz-nos mais. Diz-nos que, além da senciência, eles também têm consciência, são seres conscientes. E é igualmente isso que nos diz António Damasio. E é também isso que nos diz João Malva, um neurocientista da Universidade de Coimbra. Muito bem, então, se os animais têm direitos, o que é que nós temos a ver com isso? Desde logo temos que ver quais são os direitos que eles têm. E é pacífico que, pelo menos, têm direito à vida e ao não sofrimento. Mas se nós comemos animais, alguém tem que os matar para nós os comermos. Por isso, nós violamos o direito à vida desses animais. E de uma forma que implica um enorme sofrimento aos animais. Basta ver uma recente reportagem que saiu no jornal I, uma reportagem sobre o matador de Santarém. Começa logo por referir que a reportagem não é recomendável a mentes sensíveis. E depois continua entrevistando os próprios funcionários do matadouro que dizem frases tais como: ninguém se orgulha de trabalhar aqui, isto não é fácil, mas eu tenho filhos para criar. Ou então que o que mais custa é ouvir o choro dos borregos antes de morrerem, que parecem autênticos bebés humanos. Os matadouros são sítios extremamente violentos. Se calhar por isso é que estão tão afastados dos centros urbanos. Aliás, eu quase que aposto que a maioria das pessoas que comem animais, atualmente, não têm nenhum contacto com o animal, a não ser na prateleira do supermercado. Não sabem onde é que eles são criados, como é que são transportados, onde e como é que são mortos. A primeira vez que eles têm o contacto com o animal é na prateleira do supermercado. E por isso é que Paul McCartney já dizia que, se os matadouros tivessem paredes de vidro, todos seriam vegetarianos. Muito bem, então se os animais têm direitos, e aos direitos há sempre a contraparte, quando alguém tem direitos há deveres associados, neste caso nós, humanos, somos a contraparte, será que nós temos o dever de não comer animais? Será que estamos perante um dilema ético? E só será um dilema ético se nós não precisarmos comer animais. Ou seja, se nós precisarmos de comer animais para a nossa saúde, para a nossa sobrevivência, aí já não será um dilema ético, porque é a nossa própria sobrevivência que estará em causa. Mas nós sabemos que não precisamos comer animais. Desde logo pela experiência, temos amigos, familiares, conhecidos, que são vegetarianos e que são tão ou mais saudáveis do que nós. Aliás, os 2 homens mais fortes do mundo são veganos. Eu e o Patrick Baboumian. Ok, pronto. Eu não sou o homem mais forte do mundo. Mas o Patrick Baboumian é. E ele não come animais. Ele bateu o recorde do mundo ao levantar 550 quilos durante 10 metros. Eu só consegui levantar 400 quilos. Outro exemplo recente é do ultramaratonista Scott Jurek, que também bateu o recorde do mundo de um trail. Partiram 2.500 atletas e este vegano, que não come animais, foi o primeiro classificado e bateu o recorde do mundo. Mas, se calhar mais importante do que isto, é recorrer aos próprios especialistas. E neste caso, desde há alguns anos, que as associações de nutrição internacionais vêm dizendo que nós não precisamos de comer animais. Desde a Associação da Nova Zelândia, da Argentina, a Associação Britânica, Americana, Espanhola. E, o ano passado, o Ministério da Saúde brasileiro, no seu Guia Alimentar para a População Brasileira, vem dizer
que o consumo de carnes ou de outros alimentos de origem animal não é imprescindível para uma alimentação saudável. E este ano, já neste mês, tivemos uma bela surpresa da Direção-Geral de Saúde que nos diz 3 coisas importantíssimas. A primeira é que uma alimentação vegetariana reduz o risco de contrair certo tipo de doenças. A segunda é que uma alimentação vegetariana é tão ou mais saudável do que uma alimentação omnívora. E a terceira é que este tipo de alimentação, a alimentação vegetariana, é aconselhável em todas as fases do ciclo de vida do ser humano. Ou seja, é preciso que fique bem claro que nós não precisamos de comer animais. E então voltamos ao nosso dilema ético. Se não precisamos de comer animais, e se os animais têm direitos, então de facto estamos perante um dilema ético. Estamos perante uma atitude certa ou uma atitude errada. E não há a mínima dúvida de que comer animais é errado. E nós até já sabemos isso. Porque nós sabemos que comer cão é errado. Nós não comemos cão. Nós sabemos que comer gato é errado. Não comemos gato. Por isso, só temos que estender este comportamento aos restantes animais. E por isso comer porco também é errado. Comer vaca é errado. Comer galinha é errado. Comer bacalhau é errado. E é importante deixar bem claro que não estamos perante uma opção. Não é uma opção comer animais ou não comer animais. Não é como acordarmos de manhã e optarmos por vestir uma camisa branca ou azul. Não é como optarmos por ir assistir a um jogo de ténis ou um jogo de futebol. Essas opções não implicam, não têm uma consequência para terceiros. Comer ou não comer animais tem uma consequência nefasta de sofrimento para terceiros. Por isso, não é uma opção. E também é importante que se diga que também não é uma moda. Ser vegetariano, não comer animais, não é uma moda, porque todas as grandes injustiças, a nível mundial, foram sendo ultrapassadas, porque é a evolução, e vieram para ficar. Por isso nós não vamos regredir nas injustiças. E por isso é que não comer animais não é uma moda, vem para ficar, é também ultrapassar uma injustiça. E por isso é que não comer animais é fazer o que está certo. Então, mas se não comer animais é o que está certo, ou seja, se comer animais está errado, porquê é que toda a gente o faz? Porquê é que toda a população mundial o faz? Em primeiro lugar, nem toda a gente o faz. Nos países nórdicos, 10% da população já é vegetariana. Aliás, na Alemanha, atualmente, 15% dos jovens já são vegetarianos. Mas, em segundo lugar, mesmo o facto da maioria da população praticar certo tipo de comportamento, não quer dizer que ele esteja correto. Não nos esqueçamos que a maior parte do povo alemão apoiava Hitler. Aliás, o que Hitler fez até estava previsto na lei. E certamente que não era correto. Então agora chegamos ao terceiro ponto, que é: e agora? Se os animais têm direitos, e se comer animais é errado, então o que é que agora nós devemos fazer? E desde logo nós temos que olhar ao espelho. Nós temos que olhar para dentro de nós e temos que mudar os nossos comportamentos. Nós temos, todos os dias, em cada refeição, a oportunidade de não comer animais. E é isso que devemos fazer, porque é o que está certo. E em segundo lugar, nós temos que dizer, alto e bom som, que comer animais é errado. Sem medo de cair no ridículo. Desde logo, porque não somos os únicos a dizer isso. Figuras mundiais da televisão também dizem o mesmo. Figuras da música também dizem o mesmo.
Atores também dizem o mesmo. As nossas figuras públicas de Portugal também dizem o mesmo. E mesmo grandes figuras que já não estão entre nós também dizem o mesmo. Podem nem todos ser ainda vegetarianos, mas todos estão nesse caminho. Mas não é só porque os outros também defendem. Nós devemos dizer alto e bom som que comer animais é errado, porque é isso que está certo. E convém relembrar que em 1850 a escravatura ainda existia no Ocidente. Em 1920 havia zoos humanos na Europa. Em 1960 as mulheres não tinham direito de voto em Portugal. Em 1980 a homossexualidade ainda era crime em Portugal. Todas estas injustiças acabaram. E por isso é que, em 2015, os animais ainda são comida, mas esta justiça também irá acabar. Não sei se daqui a 20, 30 ou 40 anos, mas não tenho dúvidas de que, mais tarde ou mais cedo, o ato de matar animais para os comer será proibido por lei. E por isso faço minhas as palavras de Tim Schiff. Outro campeão mundial, vegano, campeão mundial de parkour, que diz que esta é uma questão de tempo. As injustiças não podem durar para sempre e nós estamos no meio de uma grande mudança. Não há nada mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. E a ideia de que comer animais é errado chegou. Eu vejo isso todos os dias. Todos os dias vejo pessoas a deixarem de comer animais. Todos os dias vejo negócios vegetarianos a prosperar. E, em julho de 2015, vejo a Câmara Municipal de Paredes de Coura a organizar um congresso internacional sobre vegetarianismo, um congresso de 2 dias, e, sem medos, a assumir que quer colocar Paredes de Coura no mapa como um município de referência da promoção do vegetarianismo. Esta ideia de que comer animais é errado pode parecer uma ideia radical, mas não tenhamos a mínima dúvida de que será o senso comum da geração seguinte. É este o caminho, não há outro. Este é o curso natural da história. E porque todos os animais têm uma família, e porque todos os animais querem viver, e porque todos os animais querem ser felizes, comer animais é errado, os animais não são comida.